Fala aí, pessoal. Avaliem comigo. Um psicopata não tem cura, né? A doença dele não tem cura. Mas quando ele comete um crime e é preso, ele é preso para se reabilitar. Mas se não tem cura, ele jamais será reabilitado. Então, para que prender um psicopata? Não deveria existir outra punição para um psicopata? No caso, seria uma ideia de admitir que ele tem uma doença e não deixar ele viver em sociedade. Quer que eu fale? Tá, essa questão clássica no direito, o problema, assim, não é o problema, mas essa pergunta, ela se sustenta num entendimento um pouco, carinhosamente eu vou chamar ele de equivocado, no sentido assim, que ele é desviante do verdadeiro sentido do encarceramento, tá? Pelo menos do ponto de vista clássico. O papel original do encarceramento é isolar da sociedade e reduzir a chance de dano. Não é punir, tá? E aí eu posso isolar voltar o mal, para usar uma linguagem antiga teológica. Perfeito, perfeito. E é claro que ao longo do tempo as cadeias foram se tornando, na verdade, os processos punitivos foram se tornando base para uma outra coisa muito maior, inclusive para o isolamento intencional dos inimigos, etc. Tem um cara chamado Foucault que escreveu isso muito bem num livro que eu gosto muito, chamado Vigiar e Punir, que conta essa história, essa genealogia, para usar uma palavra que a Maria usou, que é muito interessante. Então, de fato, o sentido acaba sendo esse, sendo punitivo. Mas na base está a questão do isolamento do convívio. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, o sujeito que tem uma condição psiquiátrica, neurológica mais séria, que está definida por um desacoplamento do real, ou seja, ele não entende as coisas do mundo real tal como definidas ali por um psiquiatra forense, ele vai para o manicômio judiciário, ele não vai para a cadeia, ou pelo menos teoricamente ele deveria ir para o manicômio judiciário. Então isso está estabelecido no direito. A questão é que aquilo que a gente chama de psicopatia, que até eu vou criar eu vou levantar uma flag aqui que eu tenho certeza que vai ser endossada pela Maria, não necessariamente é incurável como está se falando, não necessariamente tem a ver com uma doença no cérebro como está se falando, é algo que, se a gente for ver historicamente, só tinha um psicopata, no século XIX, senhor de escravo, psicopata do nosso ponto de vista, mas enfim, se a gente for olhar no sentido atual, não é um sujeito com uma dificuldade de raciocínio e de entendimento causal, que é a grande questão no direito para você definir se esse sujeito ele é imputável ou inimputável, tá? Então esse é um sujeito imputável, sim. O comentário final sobre isso é que esse conceito do imputável e inimputável, daquele que deve ir para a cadeia ou não, ele varia também em diferentes lugares do mundo. Então não é só assim, isso aqui é uma visão do direito que é específica nossa, mas em outras partes do mundo, por exemplo, no mundo árabe, muitos das penas que aqui são encarceramento podem se tornar mutilação e etc e tal, e o sentido vai ser outro. Por que o sentido é outro? Porque elas geram um efeito definitivo. Tá? Mesmo no mundo ocidental, por exemplo, a pena de morte, ela tem esse papel definitivo. Então, por que eu estou falando isso? Porque o definitivo não tem papel de reeducação, de nada disso. Ele efetivamente é tirar de circulação definitivamente, na sua essência. Ele seria, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, extremamente problemático para uma sociedade dizer que o que ela quer é impor a punição máxima, ou melhor, uma punição que não tem tamanho. Nunca é essa a lógica estabelecida, ainda que o princípio por trás, o princípio construído ao longo de séculos seja esse, sim. Eu adoro filosofia do direito, tá? Por isso que eu falo dessas coisas. Eu tô captando e é muito interessante. Isso é quase um pedaço da psicanálise que vai discutir a lei, né? Total. O Édipo, a lei é herdeira do complexo de Édipo, para resumir muito. Mas o totem tabu é basicamente a criação da lei. Édipo mais totem tabu é o arcabouço dessa discussão que casa com a filosofia do direito. Enfim, eu prestei psico na USP, direito na PUC. Só para vocês verem como a pessoa era um pouco perdida aqui. Então, eu gosto disso também. Minha mãe é advogada, então, assim... Que legal. Eu amo esse tipo de debate. Vou ser bem breve, que a gente está nos finalmente que eu estou entendendo, certo?
Depende da gente. É isso, a gente tá passando os vídeos, não é isso? Então, eu poderia falar muito da coisa da psicopatia. Ouvinte, espectador, vamos lá no curso. A psicopatia é uma doença ou é um... Como ela é classificada? É uma estrutura clínica. Ela está dentro do guarda-chuva lá, transtorno de personalidade. Perversão. DSM-5, CID-5. Perversão. Então é doença. É que essa ideia de doença, né? Aí você vai para o Canguilhem, normal e patológico, que é doença, o que é o sujeito. Hoje o conceito transtorno, né? Porque você não vai pegar o sujeito inteiro, você vai pegar um pedaço de um comportamento. Tem todo um debate sobre isso. Não vou entrar aqui, não vou entrar nessa psicopatia, sociopatia, mas é uma aula do curso, pode fazer. Mas um pedaço só que eu acho muito importante, você falou, é um problema para ver a realidade. Também. Eu não falei que é o problema do psicopata. Eu falei que justamente o psicopata é imputável porque ele não sofre de um problema. Então, isso. Então, do ponto de vista legal... Mas vamos deixar a Maria falar, gente. Não. Sim. Tô falando do gente com espelho. Sim. Daria pano para muita manga que a gente já está na madrugada de amanhã. Mas, tem uma relação de ver o real... a realidade, como ela se constrói, os códigos e tudo, mas tem uma relação com o outro. Então, a operação central, só para dar uma canja aqui para todo mundo, não tem o que a gente pode chamar de empatia, que pode parecer um conceito bobo, quase... Ele é um pouco cristão, ele tem uma tradição teológica cristã, né? Com paixão, com patos, que é a mesma matriz de empatos, ter a paixão, ter o afeto pelo outro. Só que isso é muito difícil, gente, é você ver o outro como sujeito humano, não como objeto. O problema básico da perversão, da sociopatia, psicopatia, é que o outro é objeto para o eu. Para o eu estar num lugar. É social climber, sabe? É uma revista social, é um manipulador, é um interesseiro. O outro é só coisa que eu posso dispor ao meu bel prazer para o eu, narcisicamente, estar num lugar que lhe interessa. Uhum. Então, é esse o ponto. É com o outro, é o elo com o outro humano que você não humaniza. Na verdade, em casos radicais de sociopatia, você desumaniza para exterminar, por exemplo. Então, essa discussão é gigante. Então, só estou dando assim, spoiler, tá? Um pouquinho, o X. Mas tu ia falar? Não, é só para casar com a pergunta... Que é a tua trilogia, né? Sim. Só para casar com a pergunta que ele fez uma pergunta muito simples. Se o assassino é psicopata, ele não deveria ser preso, né? Eu já respondi do meu ponto de vista. Não, sim. Que você, resumindo, a psicopatia, que o Código Penal brasileiro, ele tem ali uma relação, que agora eu não vou saber se é de doenças ou do que é, de condições em que tornam aquele criminoso inimputável. A psicopatia, ela não está nessa relação. Fora isso, tem uma Mas não é só que não tá, a questão é que o cara entende causalidade. Sim, mas então porque não tá por uma razão básica. Então, é porque às vezes a psicopatia está associada a outra... Por exemplo, o Chico Picadinho, que é um Lembro cara... dele, sim. Esse cara, ele tá... Muito personagem tipo Mike terrorista, né? Ele é inimputável, Não fale assim do Mike terrorista. Ele é inimputável. Ele tá numa... Só quis dizer que é um nome forte. É forte. Que a forma perfeita, simbolicamente. Sim, Chico mas... Picadinho é muito bom. Então, ele é psicopata, mas a condição... Exatamente. Então, por isso que eu queria complementar. A condição de psicopatia, ela não tá na lista da inimputabilidade, mas às vezes ela é uma condição que está numa coisa maior. No caso dele, ele tem a lista de transtornos dele. Eu já vi os laudos, porque no processo de execução penal desses criminosos é anexado os laudos psicológicos de psiquiatra. Cara, o do Chico Picadinho é um... A questão do Chico Picadinho... O cara está preso há 40 anos. Uma outra questão, só para complementar o que vocês disseram, para casar com a pergunta dele, aí por que essas pessoas não estão soltas, mesmo sendo inimputáveis, que ninguém é solto... Isso vai para o manicômio judiciário. Exatamente. A estrutura judiciária aqui no Brasil não tem aparelhagem suficiente para fazer essa bateria de exame no processo penal. Naquele que está, às vezes, o advogado do criminoso pede esse tipo de perícia, mas o resultado é sempre incipiente. A justiça prefere
condenar lá, tornar ele imputável. Esses exames que vai atestar que a pessoa é psicopata ou não, por incrível que pareça, que eu acho que é um problema no nosso aparelhamento judiciário, só ocorre no processo de execução penal quando ele está prestes a sair da cadeia. Sim. Que é o caso que aconteceu com Elise Matsunaga. Elise Matsunaga tem laudos atestando que ela é psicopata, mas, tipo, isso não interferiu em nada na execução penal dela. É só uma informação para a juíza. E fora que prevalece a decisão judicial. A juíza lê, não, ele é psicopata, mas tem inclusive uma juíza de Tremembé que fala, cara, se eu for manter aqui na cadeia todos os psicopatas, é melhor construir uma outra, porque ela mesmo diz, é castelo muito kafkiano. Psicopata. As pessoas no Brasil, erroneamente, elas associam o psicopata, até por força da literatura, do cinema, associam a psicopatia a crimes, a serial killer, mas não. É como ela falou, tipo, é a pessoa que tá no meio, tá entre nós, tá desejando que você... Tá te tem estudos com altos executivos, né, mostrando graus elevados de psicopatia. Não quer dizer que todo alto executivo tem psicopatia, mas, não é nada, mas tem político não diria também. Político. Mas eu diria assim, galgar escalas de poder muitas vezes vem às custas de um grande dane-se empático. Sim. E que, quando medido em teste, vai dar alguma coisa parecida com psicopatia. Que quer dizer que esse sujeito é um psicopata nesse sentido clássico? Claro que não. Mas quer dizer que, de fato, não está se preocupando tanto com quem está ficando no caminho. Sim. Até porque se você se preocupasse tanto com quem está ficando no caminho, não ia chegar lá. Exato. Simples assim. Precisa, né? Você precisa tocar um certo foda-se. O preço que você paga para chegar lá é cortar uma parte da sua subjetividade para não se importar, às vezes, nem com um amigo que você vai trair, nem com sócio, nem com colega, nem com pai, irmão, filho. E tudo passa a ser inexistente para e só o eu que existe. É claro que a gente vai falar que todas as escalas de poder são assim, todos os ambientes de poder seria muito reducionista. Quase tudo. Olha, eu conheço montes de CEOs e tudo. Eu diria que eu conheço assim e não assim, tá? E não só CEOs, mas empresários de sucesso, políticos, mas depende. Sem dúvida. Mas tem também. Mas tem um preço a se pagar. Só para... Vai para a redação de jornal, né, Salvador? É isso que eu saí. Isso está em qualquer lógica hierárquica, né? Exatamente. Onde há competição, principalmente. É só para a gente alertar, sobretudo os jovens, que tem um preço a se pagar. Sim. Para estar lá.